Atenção, atenção, atenção. O nome do anime tá aí na descrição. Legal e competente. É dessa maneira que ele é conhecido. O seu nome é Dale Hack. Ele pode até ser um jovem, mas é muito respeitado na cidade de Krells. É por isso que ele tem muitos empregos. E ele é até contratado por funcionários do alto escalão para trabalhar. Depois de um dia inteiro matando bestas mágicas para uma missão, ele se prepara para acampar na floresta. Enquanto ele cozinha, ele escuta um barulho nos arbustos. O Dale instintivamente pega sua espada e se prepara para lutar. Mas, para sua surpresa, ele encontra uma garotinha olhando para ele. É uma criança que estava no meio da floresta. Só que não tem aldeias próximas. Mas, quando o Dale presta atenção nela, ele percebeu que ela é um demônio. A garotinha olha pro peixe que ele estava cozinhando e ele resolve perguntar se ela estava com fome. Ela não entende porque ela só conhece a linguagem que os demônios usam. Felizmente, o Dale é legal, então ele conhece a magia que também usava a linguagem dos demônios. Ele tenta se comunicar com ela usando palavras que conhece, e isso surpreendentemente funciona. Conforme a criança se aproxima dele com curiosidade, ele percebe que um dos seus chifres estava quebrado. O Dale entrega o peixe para ela e enquanto ela come, ele pergunta sobre o chifre quebrado. Se um demônio comete um crime, eles têm os seus chifres quebrados e banidos. O Dale estava intrigado como uma garota tão pequena poderia ser uma criminosa. Talvez ela foi banida com a sua família. Essa é a única maneira para tudo fazer sentido. Ele pergunta se ela tem um guardião, então ela fala sobre alguém chamado Reg, que disse a ela para não ficar muito perto porque animais selvagens estariam chegando. O Dale pode entender algumas palavras do que ela estava dizendo e diz que ela poderia voltar depois de comer. Mas antes que ele possa terminar o que ele estava dizendo, a garotinha agarra sua mão e pede que ele vá com ela. Ela o leva mais a fundo na floresta e aponta para onde ela diz que o Reg estava. Quando o Dale se aproxima, ele encontra o cadáver de um homem demônio. Agora, ele entende porque ela foi instruída a não ficar por perto do corpo e se pergunta se o Reg era o pai da criança. Embora esteja um pouco irritado com a situação que acabou de ver, ele segue em frente e usa sua magia para fazer um buraco no chão. Ele explica que eles vão enterrar o corpo. Isso faz a garota sorrir e acenar com a cabeça. Depois de enterrar o Reg, a criança agradece e se apresenta como Latina. Quando questionada se ela quer ir com ele, ela sorri instantaneamente. O Dale a carrega e eles caminham até um penhasco com uma visão geral da cidade de Krells. Na entrada da cidade, o guarda percebe que a Latina é um demônio, mas o Dale garante a ele que não haverá problemas. O guarda concorda, já que é o aventureiro Dale que estava falando. Enquanto os dois atravessam o local, a Latina fica maravilhada com os prédios e casas. O Dale explica que é a segunda maior cidade de Le Bond. No entanto, a Latina apenas olha para ele e diz o seu nome. Ela não consegue entender ele direito, e é muito mais difícil do que o Dale pensou que seria. Eles logo chegam a um bar, onde o Dale estava alugando o sótão. Sendo o homem atencioso que ele é, ele entra pela porta dos fundos, pois ver uma criança ali provavelmente mataria o clima dos clientes, porque não era um lugar de criança. O pub é propriedade de um casal chamado Rita e Kenneth, que atualmente estão ocupados cozinhando e servindo as pessoas. O Dale chama o Kenneth e o homem fica surpreso ao ver ele com uma criança. O Dale diz que vai contar a ele a história mais tarde. Por enquanto, ele apenas dá a ele um resumo do que aconteceu. Depois disso, ele levou a Latina ao banheiro para dar um banho nela. E quando a Rita encontra eles, ela fica surpresa e ela pensa que é a filhinha do Dale. Mas ele rapidamente descarta esse pensamento. Ele faz um resumo para ela de como encontrou a Latina. E depois do banho, eles vestem a criança com as roupas velhas da Rita, que são muito grandes para ela. O Dale apresenta as meninas uma a outra e a Latina se curva educadamente, fazendo a Rita sorrir. Ela pergunta o que ele planejava fazer com ela e o Dale diz que precisava descobrir. Dentro do pub, os clientes perguntam quem é Latina e fofocam sobre como Dale a encontrou. Latina olha para eles enquanto eles olham para ela e abaixa a cabeça educadamente. E assim, os homens ficam encantados com o quão adorável essa garotinha é. No balcão do bar, a Rita tenta encontrar um homem demônio como aquele que estava com ela. O Dale acha que, se ela fosse realmente uma criminosa, independente da sua raça, havia algo sobre isso no quadro de mensagens do Akhar. Vendo que ela é muito jovem,
A Rita acha que deveria haver um pedido de busca ou algo assim, mas eles não conseguiram encontrar nada. Com isso, o Dale assume que o Reg deve ter sido realmente o pai da Latina. De repente, a conversa é interrompida quando o estômago da Latina ronca. Ela fica toda corada e a Rita dá um pouco de risada. O cheiro da comida deve estar incomodando ela. O Dale coloca uma almofada em uma das cadeiras e a levanta. Ela fica com um assento especial, já que a Latina é tão pequena que o seu queixo nem alcança a mesa. Enquanto a Rita serve a comida, ela mais uma vez pergunta ao Dale o que ele planejava fazer, mas ele não tem uma resposta para dar para ela. A Rita fica incrédula com o fato de que ele trouxe a Latina com ele sem nenhum plano. Constrangido, o Dale diz que sempre há uma opção de trazê-la pro orfanato, mas a Rita explica que trazer uma criança que fala um idioma diferente e é de outra raça pro orfanato não é uma boa ideia. A conversa então é interrompida quando a Latina grita enquanto queimava a boca com a comida. Mas quando ela aprende a soprar a comida primeiro antes de se empanturrar, o Dale fica encantado e sorri. Então ele vai tomar essa decisão mais tarde. Depois de comer, o Dale leva a Latina para o seu quarto no sótão. Ele coloca ela na cama e ela adormece instantaneamente. Ele observa seu rostinho calmo e sente pena dela. Deve ser muito difícil de ser levado para um lugar desconhecido e nem mesmo entender um pouco das coisas. Enquanto pensa no que deve fazer, o Dale também adormece lentamente. Eles têm um sono tranquilo juntos. No dia seguinte, o Dale acorda e vê que a Latina ainda estava dormindo profundamente. Ele decide deixar ela dormir, mas no momento em que tenta sair da cama, a Latina acorda e puxa o seu braço. O Dale garante a ela que não vai deixar ela lá e diz que tá tudo bem. A Latina então capta isso e repete para ele com um sorriso. A garotinha estava sozinha na selva. Não é à toa que ela tem medo de ficar sozinha. Então eles descem e são recebidos pela Rita e o Kenneth. A Rita amarra o cabelo da Latina fazendo duas Maria Chiquinha, o que não só deixa ainda mais bonita, mas também esconde o seu chifre quebrado. Afinal, ser um demônio é uma coisa, e ter um chifre quebrado é completamente diferente. O Kenneth então chega para cumprimentar eles com um bom dia. A Latina atende a saudação e diz bom dia de volta. Todos ficam chocados e surpresos, além de encantados, especialmente o Kenneth, que estava feliz por receber a primeira saudação da Latina. O Dale, por outro lado, estava com um pouquinho de ciúmes. Depois de comer, o Dale leva a Latina ao mercado para comprar alguns sapatos e roupas para ela, porque ele sente mal dela continuar usando uma camisa grande demais para ela. O casal observa enquanto eles se afastam. Como Dale não sabe do que as garotas precisam, ele permite que a galera lá do mercado ajude ele com sapatos, vestidos e também até coisa para comer. Tudo que a Latina quiser, ela vai conseguir ali. Depois de todas as compras, eles se sentam perto da fonte para descansar. O Dale estava exausto, mas quando ele olha para a garotinha, descascando alegremente uma laranja ao lado dele, ele se lembra do que a Rita disse. Levar a Latina para o orfanato não vai ser uma boa ideia. Certamente haverá outras questões ali que vão perturbar isso. Mas, quando ele fica se perguntando o que seria melhor para a Latina, ele já parece ter uma resposta. De repente, a garotinha repete para ele a frase recém-aprendida, perguntando se ele tá bem. O Dale sorri e pega ela nos braços. Quando eles chegam em casa, a Latina tira uma soneca e a Rita pergunta ao Dale se ele finalmente decidiu o que ele vai fazer com a garota. O Dale responde que não tem muitas opções, já que é um aventureiro e solteiro. Isso significa que ele geralmente fica fora por dias. Então a Rita intervém dizendo que ela e o Kenneth sempre podem cuidar da Latina quando ele se for. Até o casal é querido pela doce garotinha, então não vai ter problema. A Latina conseguiu atrair o lado doce do Kenneth, que o Dale nem sabia que existia. Mas, no final das contas, ainda é uma decisão do Dale. O menino pensa e admite que estava preocupado se conseguiria criar um filho. Afinal, o Dale só é bom em luta. Será que ele poderia ser um bom pai para a Latina? De repente, nesse momento, a Latina acordou e a primeira coisa que ela procura é o Dale. O rosto dela se ilumina na hora quando ela o vê. Eles se aproximam e a Latina abraça o Dale. Ele fica muito feliz com isso. Com seus olhos quase chorando, ela pergunta se ele tá bem. O Dale levanta ela e declarou que tomou uma decisão. Com uma expressão de feliz, ele diz a Rita e ao Kenneth que vai adotar ela. No dia seguinte,
o Dale aparece frustrado com o seu último trabalho. A Rita pergunta se foi desde o dia que ele encontrou a Latina. O Dale diz que sim, explicando que costumava trazer parte das feras como prova de matança, mas por conta da besta mágica, ele não pôde trazer com ele. A Rita diz que ele estava certo e concorda com o resultado, e ainda avisa para ele não trazer nenhuma dessas bestas pro bar ou ele vai ser banido. O Dale continua explicando que precisa levar o cliente ao local da caça para confirmação, então ele está preocupado porque não pode levar a Latina junto. A Rita gentilmente lembra ele que o Dale pode deixar a garotinha com eles, mas antes que o Dale pudesse responder, ele instantaneamente se levanta da sua cadeira, quando escuta a Latina chamando por ele. Parece que o nosso aventureiro também teve uma pontuação alta nas estatísticas dos sentidos. A Latina alegremente corre para os seus braços quando ele aparece nas escadas. O Dale atrai de volta para o bar e pede desculpas por deixá-la sozinha. Isso faz perceber que realmente não pode deixar ela para trás. Mas a Rita rapidamente diz para ele não ser ridículo, pois isso seria muito perigoso para a Latina. O Dale, no entanto, não vê necessidades de tais preocupações. Ele apenas diz a ela para não se preocupar. Apesar da sua confiança, a Rita só pensa que ele poderia ficar em apuros. Só então a Latina chama o nome do Dale de novo. O menino estava muito afeiçoado pela sua nova filha. Ele nem consegue imaginar deixar a menina sozinha. Ele até considera ficar ali com a Latina. Ele tá muito apegado a ela. Mas felizmente, a Rita coloca a cabeça dele no lugar, lembrando a ele que ele vai voltar antes de anoitecer. Então tá tudo bem. E se ele ficar agindo assim, provavelmente ele não vai conseguir cuidar bem da Latina. Isso foi bem pesado pra ele, e o Dale tenta explicar pra Latina a situação, e diz pra ela esperar por ele. A Latina acena com a cabeça e diz a sua frase favorita: "Tudo bem." A Rita e o Kenneth assistem isso e veem como a Latina é doce, enquanto Dale não consegue parar de se desculpar e chorar, já que vai deixar ela por um tempo. O Dale continua dizendo a Latina para esperar por ele, que ele vai voltar rápido. A Rita diz a ele para ir logo e ensina a Latina a dizer boa viagem. Ela repete as palavras, mas como ainda estava aprendendo, ela pronuncia incorretamente. O coração do Dale se derreteu nesse momento. Enquanto Dale estava fazendo o seu trabalho, o pub estava lotado de clientes. A maioria dos clientes também são aventureiros, então quase todos são homens. Enquanto servia alguns dos seus pratos, o Kenneth fica confuso quando o homem menciona que eles têm contratado muitos jovens ultimamente. Ele olha em volta e vê a Latina caminhando lentamente enquanto carregava um prato sujo. A Rita e os outros clientes também olham isso e ficam nervosos quando ela balança com os pratos. Enquanto a garotinha coloca o prato na sala dos fundos, o Kenneth a chama e ela fica com muito medo no começo. Mas o homem dá um tapinha na cabeça dela e diz que estava tudo bem em ela estar ajudando. No final do dia, o Kenneth recompensa a Latina com uma geleia de laranja pelo trabalho bem feito, enquanto a Rita dá a ela uma colher para comer isso. O Kenneth se despede porque ele vai ter que sair para comprar algumas coisas, e a Rita diz a ele para fazer uma boa viagem, e a Latina escuta isso e repete a mesma coisa. Nem mesmo o Kenneth estava imune aos encantos da garotinha, e ele sorri e diz a Rita que crianças são ótimas, e brincando, ele pergunta a ela se 3 soa bem para ela, porque aparentemente ele queria um também. O Dale volta correndo pro bar depois de trabalhar e grita de uma forma animada pra Latina. A garota corre pra ele e abraça suas pernas. Ele a carrega e abraça muito forte. Animado com a Latina, ela diz que aprendeu a dizer bem-vindo ao lar. Todos no pub adoram a Latina. A Rita informa alegremente ao Dale que a Latina tem sido muito bem comportada e inteligente. Ela ajudou no bar e até fez um purê de batata que ele estava comendo. O Dale fica feliz em saber que a sua filha estava indo tão bem. E ser pai não é fácil, mas com ajuda, o Dale vai conseguir fazer um bom trabalho.